Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Bom dia, temos aqui uma pessoa que foi talvez a pessoa mais difícil de convencer a sentar-se para conversar um bocado comigo. Não para conversar comigo, mas sim para ser gravado e para estar nisto, porque tal e qual como eu no início disto, é desconfortável nós estarmos a expor-nos assim ao mundo e a dar a nossa opinião de forma aberta. Antes de mais, ritual, vamos assinar e vamos colocar isso ali em cima. O ritual que começou com o Barata e agora vai avançar com o chefe Rui. Sim senhor, isto aqui é assinar e depois é escrever alguma coisa em baixo? Não. É por episódio, metes episódio 21. Acho que tens 21, não é? Sim. E é assim, assinatura de contrato. Depois, entretanto, tens aqui o pionés e podes pendurar lá atrás. Não te preocupes com a caneta. De qualquer das formas, vou começar a falar um bocado do percurso do Rui, percurso que ele depois há de explicar um pouco melhor quais é que foram as coisas que o marcou mais, mas em concreto assim, datas e coisas. Ele começou nos escuteiros com 10 anos, ou seja, não foi lobito. Nem sei se nessa altura havia lobito. Havia, claro que havia. Mas não sei se na Graça havia. Havia também. Havia também. Quase Então, sempre houve lobitos na Graça. mas ele começou nos exploradores com 10 anos. 11, entrei em 75, já com 11 anos. Depois, entretanto, faz o percurso de escutista normal. A Graça teve fechada durante 10, 12 anos. Não, Não? eu é que estive ausente vários anos, mas o agrupamento teve suspenso durante 2 anos só. 2 anos só. Sim, Ok. acho eu, porque eu estava fora da na altura, mas acho que foram só 2 anos. De qualquer das formas, o Rui esteve ausente ali um bocado e depois voltas já mais tarde. Sim, Entretanto, fizeste a formação para ser formador depois de teres entrado depois dessa pausa. certo. Correto. Hoje em dia é chefe de agrupamento, chefe do meu agrupamento, do agrupamento da Graça, do nosso agrupamento, formador de adultos, certo? Sim. No movimento seguro, é isso? Não, Em formador a nível geral, sim, mas depois eu apenas aceito ajudar e apoiar naquilo que me sinto à vontade e que tenho, Claro que e sim. que sinto com possibilidades de ajudar. Entretanto, talvez a única pessoa que é especialista dentro do agrupamento da Graça em termos de técnica, neste momento. Não, mas sim, porque o Rui é, pelo menos dos 2 anos que passaram, foi o único chefe que foi convidado para ir para o Tecori lá para fazer técnica escutista lá nos homógrafos, porque ele gosta de bandeiras e gosta de fazer sinais com bandeiras. De qualquer das formas, o Rui foi sempre um grande exemplo para mim, porque no dia em que eu entro no escutismo, a minha mãe só sabia que eu ia falar com o Rui Avelar, e a Madalena, entretanto, mostrou-me o caminho até ti. E eu entro e tu dizes à minha mãe, explicas como é que aquilo tudo processa, que está ligado à igreja e tudo. E nós reunimos um bocado e tu dizes, olha Francisco, vem só experimentar, fica cá à tarde e depois se não gostar vais embora. E eu, ok, eu fiquei lá à tarde. Depois fui outro fim de semana, fui outro e agora é o que é, não é? Fiz aquela pausinha de um ano e meio, mas entretanto voltei e estou lá sempre todos os fins de semana. De qualquer das formas, chefe de agrupamento atualmente, a antiga chefe de agrupamento era a chefe Ana, estás em chefe de agrupamento no cargo há 2 anos, 2 correto? anos, sim. 2 anos. Então, e é isso. Alguma coisa no teu percurso esportista que eu... Não, de facto, tu disseste que eu também fui eu que te enganei, por isso eu não entrei com 10, entrei em 75, por isso já entrei com 11 anos, entrei para explorador, entretanto não havia, o explorador era só explorador, não havia explorador júnior nem explorador sénior, isto foi o que aconteceu mais tarde, apesar de genericamente se falar de júniores e séniores e já não se falava da palavra explorador. Depois os séniores hoje em dia são os pioneiros, e os exploradores são os exploradores júniores, que na altura eram exploradores júniores, hoje são exploradores apenas. E tu já foste chefe de segunda secção e terceira secção também, certo? Já fui chefe de segunda e chefe de terceira, sim. E diz-me uma coisa, tu preferes o sistema antigo, que foi o que tu vivenciaste, ou preferes o sistema que está agora a ser implementado? Não se pode falar de preferências. Não é uma preferência. Os tempos são diferentes, as coisas são diferentes, as pessoas são diferentes e acho que temos é que ter uma grande capacidade de adaptação. E eu então que estive fora, ainda estive fora do movimento ainda vários anos, talvez 10 anos que estive fora do movimento, o que acontece é que o regresso foi difícil. E foi difícil porque as novidades eram muitas. Depois, enquanto na primeira fase eu cresci dentro do agrupamento e a rapaziada que eu chefiava ou que eu acompanhava, todos me conheciam e todos me tratavam por tu, no regresso já se é chefe quando se entra e há sempre uma distância. Hoje são poucos os elementos do agrupamento que me tratam por tu e, portanto, nota-se aí se calhar um bocado a diferença.
Também os jovens hoje são diferentes, os adultos hoje também são diferentes. Diz que os jovens são diferentes, mas se calhar a culpa é dos pais, e os pais sou eu e a minha geração, e portanto isto não há preferências nesse sentido. Há que perceber que há mudanças e que temos que estar atentos e disponíveis para as acompanhar. Sim, até eu próprio naquela pausa que eu fiz de 1 ano e meio, quase 2 anos, notei que houve diferenças, porque todos os anos há sempre uma mudança de vírgula, há sempre um novo regulamento que sai, há uma nova proposta no sistema de progresso, há uma nova maneira de trabalhar as especialidades, uma data de coisas que vão sempre mudando todos os anos, não é? E até eu próprio, quando tive parado aquele ano e meio, 2 anos, notei que as especialidades mudaram completamente, porque antes eram competências, agora são especialidades, e foi aprender outra vez o sistema todo de como é que aquilo funciona. Passando à primeira pergunta preparada, porque o Rui é talvez dos primeiros convidados, e eu posso dizer até o mesmo o primeiro, que eu disse-lhe 2 ou 3 perguntas que iria fazer em avanço, e que ele disse: Francisco, eu ainda nem sequer tenho resposta para elas. Mas a primeira é exatamente, tu és formador, tal e qual como eu estava a dizer, se a tua preferência... Estou na formação de adultos também, sim. Exato. Se a tua preferência, ou qual é que te apaixona mais, ou qual é que tu gostas mais de ir todos os sábados, se é formar adultos ou é formar jovens? Não há preferências, são diferentes. São 2 cassetes que eu tenho diferentes, não é? Se é que ainda alguém sabe o que são cassetes. E então, quando se está com jovens, é diferente, é mais aliciante. Por outro lado, também o dar a oportunidade de poder colaborar, ajudar, encaminhar, apoiar os adultos neste trabalho com os jovens, não se pode desassociar um do outro. Ou seja, eu não posso ser um teórico, eu não posso só dedicar-me à formação de adultos e não estar no agrupamento e não estar nas bases. Como é que eu posso dizer, isto agora com os jovens trabalha-se assim ou isto é assim, se eu depois não fizer esse acompanhamento? E, portanto, são 2 coisas que se têm que estar a par, não é? A parte da formação dos jovens e a parte da formação dos adultos. Se bem que formação é um termo um bocadinho forte, porque parece que somos nós que estamos a moldar integralmente Sim. as pessoas e não é isso. Pois não é tanto isso, é mais ajudar e tu percebes muito mais disto do que eu, não é? Porque tu és formador e eu não. Ainda nem sequer dirigente sou, candidato a dirigente, estou no primeiro ano de caminheiro. Mas eu estou agora a ler, aliás já li isto há 3 ou 4 anos atrás, quando entrei nos pioneiros, que pedia emprestado à chefana, mas entretanto comprei para mim e estou a ler, que é o Cartas a um Chefe. E há uma parte aqui que eles falam, que é sobre, exatamente, o adulto faz um papel de guia, ou seja, nada mais, nada menos do que ser líder, e ser líder como? O guia é o líder da patrulha, vamos imaginar, e o chefe é um líder, vamos imaginar, dos guias, ou da comunidade inteira, ou até do agrupamento neste caso. E isso é muito interessante, como é que é formar líderes? Isso também é uma controvérsia sobre se o líder já se nasce líder ou se pode transformar em líder, não é? Porque há capacidades e aptidões que já são inerentes a cada pessoa e que, por muito que se estude e por muito que se queira, nunca se chega a ser líder. Eu lembro-me, inclusive, de um elemento que era da minha patrulha, que era da minha patrulha, que de facto eu é que era o guia, mas ele é que era o líder. Isto porquê? Porque eu era escolhido pelo guia, porque era aquele que era mais dedicado, era aquele que tinha mais conhecimentos, era aquele que mais vontade tinha, mas ele é que era um líder porque era um líder natural. Ele era um líder natural porque ele dizia para a esquerda. Bem, eu podia argumentar que era para a direita, mas todos seguiam o líder que dizia que era para a esquerda. E, portanto, aqui formar líderes é sempre um bocadinho difícil porque, de facto, tem que haver aqui alguma componente intrínseca de cada um. No entanto, pode ser sempre melhorado e quem não tiver essas capacidades por si só vai ter que arranjar outros truques para poder conseguir ser... E pode sempre trabalhá-las, porque, Sim. Por exemplo, tenho a certeza que tu, quando eras jovem, apesar de seres muito extrovertido, não sabias comunicar tão bem como sabes agora. Não, extrovertido nunca fui. Então a questão é essa, tu eras introvertido e hoje em dia és chefe de agrupamento. Como é que há essa mudança? Houve uma formação, houve uma pessoa que se transformou num adulto do CNE, não é? Num recurso adulto do CNE, um dirigente. E é importante ter noção que nós podemos fazer esta formação, não é? Eu não nasci a saber falar, não nasci a saber ler cartas militares, mas há sempre uma capacidade de melhoria. E esta plataforma não é nada mais, nada menos do que eu, Francisco, senti uma necessidade que é: eu tenho de aprender a ouvir os outros. Eu tenho de aprender a saber-me calar um bocado, ouvir os outros, ouvir opiniões diferentes das minhas, conseguir também comunicar um pouco com mais clareza aquilo que eu penso, aquilo que eu como é que se diz?
que é a minha maneira intrínseca de ser, não é? Como é que eu comunico isto? Como é que eu ponho isto para fora no mundo de uma forma que qualquer pessoa consiga entender, um lobito a um dirigente do CNE, não é? Como é que eu faço isto? E isto não foi nada mais, nada menos do que essa forma de desenvolvimento. Qual é que foi a tua principal forma de desenvolvimento? Bem, isso é difícil, mas em termos da comunicação. Tu falaste muita coisa ao mesmo tempo, deixa-me ver se eu consigo me orientar. Em relação a ser chefe de agrupamento, ser chefe de agrupamento não é o fim da linha, ou seja, não é um percurso que se tem que fazer até ser chefe de agrupamento. Por isso, por um lado, não há essa caminhada até ser chefe de agrupamento. Por outro lado, também não era nada que eu ambicionava. Já aos anos que eu fui e sou dirigente do CNE, sempre, se calhar, houve a oportunidade de ser chefe de agrupamento e nunca tive essa ambição. Fui agora, ou sou agora, um bocadinho empurrado e por missão. E, portanto, aquilo que me estavas a dizer, então como é que desenvolveste, como é que passaste de introvertido para extrovertido para ser chefe de agrupamento? Eu continuo a ser introvertido e sou chefe de agrupamento. E vês, inclusive, nesta própria entrevista que estou um bocadinho assim receoso e tudo, sim. porque não me sinto à vontade na divulgação da imagem. Pronto, e portanto, isto em relação a introvertido, extrovertido, chefe de agrupamento, não relaciona uma coisa com a outra. Em relação a ser chefe de agrupamento, como te disse, também foi por missão, nunca foi por opção, ou seja, não é eu quero ser chefe de agrupamento, porque normalmente isto é para catalogar, não é? E eu não. Aliás, a minha camisa tem poucas coisas. Aliás, isso é uma muito boa distinção no escotismo, porque é raro o movimento que nós vemos sem ser no escotismo, e nós podemos falar de militares, podemos falar do que quer que seja, que tenha esta distinção tão grande entre jovem e adulto. Porque nos adultos é descozer tudo o que há na camisa e tu passas a ser como se fosse uma folha em branco, que não estás lá para te armar em bom. Não estás lá para mostrar, eu tenho a competência tal, ou fiz isto ou tal e não sei o quê, eu quando tinha 18 anos consegui fazer isto, ou eu quando tinha 18 anos, era quase chefe de agrupamento. Isso não está impresso na tua camisa, isso não está impresso na imagem que tu vais representar no CNE. É importante o uso da camisa. Sim. Quão é que tu achas que é importante? Bem, por ser o nosso uniforme e, de facto, a base dele, se bem que há assim também aqui algumas dificuldades, que eu às vezes também tenho dificuldade em perceber se afinal é fardamento ou se é uniforme, porque nós temos o depósito de material e fardamento, o DMF, mas por outro lado temos o regulamento dos uniformes. E, portanto, depois costuma-se dizer que farda é nos serviços militares e que nós temos um uniforme, mas pelo que eu leio, pelo que eu entendi da essência de sermos todos iguais, é realmente uma uniformidade. Por isso é para não haver distinções naquela do pobre e do rico, somos todos iguais, apresentamos da mesma forma e é essa a imagem de corpo que temos que apresentar para o exterior. Depois, de facto, temos que ter algumas identificações internas, não é? Os distintivos, as insígnias são algo que nos faz mostrar internamente, e para quem conhece o significado deles, o que papel é que desempenhamos ou onde é que pertencemos e portanto, todos esses que são necessários eu uso. Depois, as distinções, etc., aí já não faço, já não os considero obrigatórios e, portanto... Sim, e não são de todo obrigatórias. Eu sempre achei uma coisa interessante, e isto nota-se a milhas. Dentro do escotismo ou em qualquer sítio na sociedade civil, há sempre aquelas pessoas que são, podemos falar de introvertidos ou extrovertidos, mas isto são outros termos que eu quero usar, que há pessoas que são gabarolas e depois há as outras pessoas que são pessoas normais, que são humildes, que não estão para mostrar, estão para fazer. E a mim faz-me impressão haver adultos no CNE que ainda se comportam como crianças. E também dá-me muita esperança ver adultos no CNE que se portam como mais do que adultos, como pessoas que inspiram os outros, como líderes mesmo muito, muito bons, pessoas que ajudam, seja qualquer circunstância, as pessoas que atendem o telemóvel a qualquer hora, não é? Porque isso hoje em dia existe muito, muito, muito pouco na sociedade civil e isso dá-me esperança. A ti dá-te esperança ou... Dá, falando ainda de algumas coisas e ainda apanhando aqui um bocadinho para trás. Por isso, relativamente a chefe de agrupamento é uma missão, ou seja, tive que o desempenhar. Houve uma necessidade, não foi uma necessidade minha, foi uma necessidade do agrupamento e, portanto,
se eu estou num movimento para servir, se foi exigido que eu desempenhasse esse cargo, é isso que eu estou a fazer neste momento. Em relação à disponibilidade e à criança, é bom que exista uma criança dentro de cada adulto. É bom para que possamos entender-nos com os jovens com quem lidamos. É bom também que eles nos sintam próximos e que possamos ser o irmão mais velho. Não somos iguais a eles, mas somos próximos deles. E, de facto, também a relação que estavas a dizer sobre o chefe de agrupamento. Há quem seja chefe de agrupamento porque tem uma missão a cumprir, há quem seja chefe de agrupamento para poder mostrar que é chefe de agrupamento. E quem diz chefe de agrupamento diz outros cargos, ou até o facto só apenas de ser chefe, de ser dirigente de uma associação que ainda tem o seu reconhecimento e, portanto, se eu sou chefe numa associação que tem um reconhecimento e um mérito, então é porque eu também, se sou chefe lá dentro e se sou formador, então mais mérito ainda devo ter porque sou dos melhores, não é? Sim. Pronto. E isso, de facto, desvirtua um bocadinho aqui o nosso conceito. Nós não estamos cá por nós próprios, estamos cá por causa dos outros e, portanto, se eu vivo um bocadinho à sombra, ou pronto, não é bem à sombra, mas antes, pelo contrário, tento evidenciar aquilo que sou, não, se calhar estou numa controvérsia com isto mesmo, ou seja, afinal não estou cá para servir, estou cá para ser servido e estou cá para tirar proveito daquilo que estou a fazer. Agora, esta questão de ser desinteressado também não somos, porque se eu estou é porque gosto, por isso já estou a ser interesseiro, não é? Ou seja, mas tu gostas de estar com os jovens, gosto. Então não é só numa atitude de dar. Esta entrevista que eu aceitei vir aqui, não é? Isto não é uma entrevista, é uma conversa. É uma conversa. Então pronto, então esta conversa que vim aqui ter contigo, já tivemos muitas outras, como também já referiste, mas de facto, de ser gravado e de ser público, deixa-me um bocadinho mais constrangido. No entanto, tu pediste-me e o gosto que eu tive foi o gosto de contribuir para satisfazer uma vontade tua. Não é por vontade própria que eu te disse, Francisco, então e comigo, não tens uma conversinha? Porque essas eu gosto muito de ter contigo, mas esta em especial é aquilo que... Ou seja, o facto de eu vir aqui, até, vamos dizer, contrariadamente, ao mesmo tempo estou satisfeito, no sentido que estou a satisfazer aquilo que tu me pediste. E, portanto, já é uma alegria. Agora, sinto-me à vontade? Não. Eu compreendo. E, aliás, foi uma das primeiras coisas que eu comentei contigo quando te mencionei este projeto, quando te expliquei o que estava a fazer, porque isto aqui é uma coisa completamente independente do escotismo. A minha vontade intrínseca vou só entrevistar pessoas escoteiras. Porque até agora, se nós formos a ver, mais de 50% das pessoas que eu entrevistei agora ou são colegas meus de escoteiros, ou são pessoas que eu conheci através do escotismo. Mas não vamos ser ingênuos, e é verdade, porque o escotismo, para mim, é uma grande parte das conexões que eu faço, porque ali sei que há pessoas bem formadas, e pessoas bem construídas, e pessoas de bons valores. E eu quero falar com essas pessoas. Eu quero conversar com essas pessoas, e quero como é que se diz? Beber o sumo todo que elas têm para me dar. E é pegar em tudo, não é? Há esta noção de que nós temos de falar com os jovens como adultos. Isso é muito importante. Falar com o lobito como nós falamos com um chefe regional, um chefe nacional, o que quer que seja, uma pessoa com um cargo mais alto no CNE. Nós devemos ter sempre esta noção de falar com os jovens como adultos. Pelo menos é uma das coisas que Baden-Powell escreve numa das suas cartas, que é, para o chefe se conseguir chegar ao pé dos jovens, deve-se pôr num patamar não abaixo, mas sim fazer com que os jovens subam. Ou seja, os jovens vão começar a falar como adultos, no Conselho de Guias começam a usar termos de adultos, começam a ir aos regulamentos como os adultos vão, e isso é muito importante. É a formação através da atribuição de responsabilidades. E quando tu estavas a falar da questão de chefe de agrupamento, ou de qualquer distinção, ou de qualquer mérito no escotismo, não é nada menos do que a atribuição de uma responsabilidade. Porque quando tu aceitas o cargo de chefe de agrupamento, não é só agrupamento, é chefe de agrupamento. Tudo bem, aquilo que tu dizes é uma missão, mas é acima de tudo uma responsabilidade. E isso é uma coisa que eu tenho muito presente em mim, que é, nós temos de responsabilizar os outros, temos de lhes dar a capacidade de eles serem responsáveis pelas suas próprias ações, não é? E
dar aos jovens o poder. Isso alguma vez correu mal? Não, mas estava aqui a pensar, estava a ouvir o que tu estavas a dizer e estava a pensar naquilo que eu tinha dito. E de facto, há sempre duas leituras das mesmas coisas. Ou seja, se eu há pouco estava a dizer que gostava de ter o mínimo indispensável no meu uniforme de forma a apresentar-me de igual para com os outros, também ao mesmo tempo pode ter essa leitura, que é ele tem medo de assumir responsabilidades, por isso eu não ando com a anilha de contas, porque alguém pode dizer, então se tu tens contas, então tens que saber mais do que eu. Se tu tens as especialidades no braço, então, espera aí, é preciso não sei o quê, tu tens isso, então olha, chega-te à frente, tu é que sabes. Ou seja, não que eu enquanto dirigente possa ter especialidades, mas genericamente na utilização que eu estou a dizer da tua responsabilidade que estás a falar, o facto de eu ter identificado na camisa que tenho mais uma competência, quer dizer que tenho mais essa responsabilidade de atuar em função de. Por isso também agora a questão de dizer ele é humilde, não sei o quê, não pode ser ao contrário. Não, ele tem medo de ser chamado à responsabilidade com as coisas. Por isso estava a pensar, estava a ouvir, estava a pensar nessa analogia. É uma ótima ponte e uma ótima conexão que tu fizeste. Isso é uma ideia muito interessante, não é? Que a especialidade não é só por ter uma especialidade, mas tem uma responsabilidade que tu vais assumir em como, vamos imaginar, uma especialidade de carpinteiro, em como tu, naquela comunidade, ou naquele clã, ou até na alcateia, és aquele que mais facilmente saberás manusear as ferramentas de carpinteiro, ou saberás construir uma caixa, ou saberás construir uma casa-ninho, uma coisa qualquer, não é? Uhum. De madeira, neste caso. Pode-se fazer de uma data de coisas. A questão é assumir esta responsabilidade e dar essa responsabilidade aos jovens. A pergunta que eu estava a fazer é: isso já deve ter corrido mal, ou seja, tu deixaste tudo nas mãos deles e eles pegaram e pum. Espera-se que corra mal, isto é, se correr mal quer dizer que foi uma oportunidade de aprendizagem, não para mim, mas para quem falhou. Ou seja, se damos essa responsabilidade, e isto eu aprender fazendo e aprender com o erro, não é? É esperar que as pessoas deem o melhor que têm para dar, que saibam o que é que têm que fazer, e se a coisa não correr bem, que tirem os respectivos ensinamentos daí. E portanto, isto de dar responsabilidades, há bocadinho quando eu dei o exemplo daquele líder que era da minha patrulha, não é? Ou seja, qual é o melhor truque? Então se calhar é convidá-lo para ser subguia. Ou seja, é tê-lo do meu lado, é aumentar-lhe a responsabilidade por um lado, não é? Ele não pode estar sempre do contra, não, ele agora é subguia e tem que estar comigo. Por isso temos que fazer um bocadinho este jogo e as responsabilidades, que é de facto um bocadinho isto, é saber utilizar as capacidades de cada um e tentar aperfeiçoá-las. E às vezes há capacidades que estão escondidas e também demonstrá-las à própria pessoa que ela é capaz e que ela é de conseguir. As pessoas têm que ganhar confiança, autoconfiança, têm que saber que são capazes e que não é pelo facto de falharem que somos inúteis, não, mas pelo contrário. Todos temos a capacidade de aprendizagem. Sim. E, portanto, devemos saber utilizar as ferramentas certas para poder ultrapassar aquela dificuldade. E isto, ouvi-te falar no outro dia sobre o sistema de progresso, e o sistema de progresso é de facto isso. Eu saber quais são as capacidades que já tenho inerentes, ou pronto, quais são aquelas que eu já consegui demonstrar, mas ainda há outras que eu tenho que ainda não me esforcei para isso. E, portanto, eu estou a progredir se eu estiver-me a forçar. Olha, ouvir aqui esta entrevista já é um salto. Não é a conversa, esta conversa. Já estou a superar-me a mim mesmo, no sentido que então, mas não has de ter à vontade para ir a um sítio onde não te sintas confortável, então tens que sair da tua zona de conforto e tens que dar mais um bocadinho de ti. Esta noção de que só há crescimento fora da zona de conforto está errada, mas a maior parte do crescimento é feito fora da nossa zona de conforto. É quando nós estamos perdidos que nós de repente olhamos para um mapa 10 vezes melhor do que iríamos ver se soubéssemos perfeitamente onde é que estamos, não é? Só se eu for para um sítio muito fora da minha zona de conforto é que eu vou conseguir realmente fazer essa evolução, esse salto, não é? Essa evolução grande. E isso foi uma noção que eu sempre achei muito interessante. Eu aplico isso na minha vida e só me traz bons frutos, que é eu tenho de me pôr no máximo de situações desconfortáveis possíveis. Isto também está a ser desconfortável para mim. Eu antes de tu entrar já estava aqui nervoso, porque mesmo que seja a 21ª vez que eu estou a fazer isto, a ter uma conversa, eu fico nervoso. E não é normal, porque uma pessoa que já fez isto 21 vezes supostamente não ficaria nervosa, não é? Mas
o crescimento fora da zona de conforto é muito, muito, muito importante. E o que é que tu dirias aos jovens que ficam dentro da zona de conforto? Bem, como tu disseste, não é, uma coisa não obriga a outra. No entanto, a necessidade faz o engenho e, como tal, se eu tiver que evoluir à minha custa, se calhar vou saber os conhecimentos serão mais acimentados, ou seja, são mais consistentes. Isto é, se eu transmitir qualquer informação, ouviste, percebeste, ok, mas agora se tu descobrires por ti próprio, se calhar vai ficar mais consistente esse teu conhecimento em ti. E, portanto, o sair da zona de conforto ou não sair da zona de conforto é um bocadinho, eu tenho que arriscar a fazer. Porque se eu não arriscar a fazer, eu não consigo, não é? E eu posso-te ensinar a fazer aquelas dobras, aqueles aviões em papel, não é? Que eu posso-te mostrar aqui como é que se faz, mas se tu não o fizeres, amanhã já não sabes fazer, mas se o fizeres, amanhã se calhar ainda traz alguma dificuldade, mas isto por repetidas vezes, depois dá-te essa possibilidade. E aqui a zona de conforto também é aquilo que tu estás a dizer. Pode não ser sair da zona de conforto, mas de alguma forma, se eu não sei, estou sempre a arriscar. Ou seja, se eu quero aprender mais qualquer coisa, ou se eu quero conhecer novas técnicas ou novos conhecimentos, eu já estou sempre fora da minha zona de conforto, porque eu posso saber um bocadinho daquilo, mas eu quero é saber mais. E, portanto, já saí daquilo que me era confortável. Por isso, quando tu me dizes o que é que eu posso dizer aos jovens sobre a zona de conforto, acho que devem arriscar, porque isto arriscar agora, ao arriscar com juízo e ao arriscar de qualquer maneira. Por isso, há que ponderar também os riscos que temos, porque, de facto, quem não arrisca não petisca, mas de alguma forma também tem que ser um arriscar consciente. Sim, porque há uma diferença em nós mandarmos de um precipício com paraquedas e sem paraquedas. O resultado final pode ser ou uma experiência linda, ou uma vista fantástica, ou então a morte certa e aquilo de repente acaba tudo, não é? E tal e qual quando nós estamos a criar um projeto ambicioso, ou quando nós estamos a tentar revolucionar uma secção, vamos imaginar um agrupamento inteiro, estamos a tentar reestruturar aquilo tudo, temos de ter sempre esta rede de segurança. E tu sentiste alguma vez uma dificuldade em estabelecer esse limite, essa rede de segurança? Não, eu por acaso acho que sou cauteloso por natureza. Diz-se que o medo também é uma autodefesa e, portanto, não vou dizer que sou medricas, mas de alguma forma tento não arriscar muito, tento fazer as coisas dentro de alguns parâmetros em que eu me sinta confortável, não é? Ou seja, mesmo saindo da zona de conforto, eu tenho que estar confortável e eu tenho que estar consciente de que não estou a ultrapassar algum limite. Sim, e estava a pensar numa questão. Antes de mais, obrigado por me emprestares aqueles 2 livros, que eu agora já os vou ler todos e depois volto. São livros de consulta, isto não é de leitura de mesinha de cabeceira. Está bem, mas mesmo assim vou ler. É importante que haja um símbolo escotista na nossa vida, ou seja, uma coisa que no dia a dia nos chama para o escotismo. Não sei se tu deves ter de certeza o teu objeto escotista, a tua coisa que te chama, não é? Vamos imaginar, eu durante muito tempo tive como meu fundo de ecrã no telemóvel a minha promessa de pioneiro. E andava com aquilo porque era aquilo que me chamava para o movimento todos os dias. Eu tinha de me lembrar daquele compromisso todos os dias. Isto foi no meu primeiro ano de pioneiro. Depois, entretanto, o fundo de ecrã foi mudando. Entretanto, conheci a Rita e hoje em dia é a Rita. Que é um símbolo do escotismo na minha vida. Porque eu conheci a Rita, a minha namorada, através do escotismo. E isso é muito importante para mim. Ela é o meu símbolo e tenho uma data de outros símbolos. Qual é que é o teu símbolo? Eu acho que não tenho. Eu penso muitas vezes em fazer alguma coisa e fazer registros e guardar coisas e não tenho nada. Gostava de ter, por exemplo, o distintivo que se usava na altura na boina, que era um distintivo metálico. Não tenho, gostava de o ter. Pronto, mas quer dizer, não ligo particularmente porque, de facto, acho que o escotismo está tão presente na minha vida, no dia a dia, que eu não preciso ter nada. Não estou a fazer nenhuma crítica a ninguém, hein? Estou a dizer é que
o escotismo costuma ser, o escotismo é um modo de vida e de facto ele está todos os dias na minha vida e portanto não preciso ter algo que me chame a atenção ou que me reposicione, porque tento pautar todas as minhas ações de acordo com os princípios católicos e cristãos e também a nível escotista. E, portanto, é natural. Ou seja, não tenho uma necessidade de ser repescado. Tenho aqui esta chamada de atenção, não é? Não sinto isso. Mas gostava de guardar muita coisa e que não guardo coisa nenhuma. Porque é tudo importante. Se eu fosse guardar tudo, não conseguia guardar tudo. Apesar de eu ter montes de caixotes de papéis que vou, apontamentos até, porque eu acho, este apontamento é importante. Apontamentos de reuniões, apontamentos não sei o quê, e vão para um caixote. Qualquer dia tenho que mandar aquilo tudo fora, porque já não tenho espaço dentro de uma assoalhada com tanta coisa discutista. Hoje está tudo muito mais... como é que se diz, muito desmaterializado, não é? Hoje é muita coisa na net, mas eu ainda gosto de ter os meus livros, as minhas prateleiras, os meus papéis, se bem que depois acaba, naquele emaranhado desorganizado que a coisa é essa, acaba por não ter utilidade prática. Sim, eu também sempre senti uma dificuldade enorme em... É verdade que quero, por exemplo, agora sim, agora queres água. Obrigado. Olha, se eu não ponho para fora... Bem. Tens de hidratar. Claro que há esse amaranhado de coisas e até eu próprio, vamos usar como exemplo, quando eu estava a desenvolver as minhas primeiras especialidades, eu tive de imprimir aquilo tudo. Tive de imprimir os coisas todos, com uma caixinha à frente para se eu já tinha completado aquela prova ou não, e com um espacinho para pôr o que é que eu pretendo fazer nesta prova, tal, para desenvolver esta especialidade. E tinha lá aquilo tudo. Entretanto, esses papéis começaram a ser quase papel de anotações. Cada vez que a chefana me dava uma dica para, olha, em vez de fazer assim, faz assim, eu ia lá, arriscava e punha por cima e fazia sabe, não sei o quê, enquanto que se calhar se fosse online era apagar e voltar a pôr e ficava bonito, em vez de estar a arriscar e porque caneta não dá para apagar, não é? Essa mudança interior de passar de ser escoteiro ao sábado para ser escoteiro todos os dias, foi uma mudança repentina ou foi contínuo quando tu começaste a acumular responsabilidades? Não houve mudança. De facto, o escotismo para mim, pronto, apesar de não ter sido lobito, entrei ainda, como já dissemos, com 11 anos e cresci naturalmente dentro dos escoteiros. Se me pedisses, por exemplo, outra coisa, que é algumas referências, quem foram duas referências nos escoteiros que te permitiram assimilar o escotismo como tu vives, ou se calhar não tenho grandes referências, mas tenho as referências do próprio movimento, ou seja, eu fui um bocadinho de aprendizagem, de autoaprendizagem e o interesse que eu tive pelos escoteiros, e isto às vezes vem pelas experiências que as pessoas têm a nível familiar ou coisa assim, mas eu tenho a ideia que o escotismo me deu muito, não pelos outros, mas por mim mesmo, ou seja, a relação que eu aprendi que se tem que ter, eu fui auto-aprendendo e auto-vivenciando e, portanto, faz parte, foi um crescimento, ou seja, não houve, agora tenho uma responsabilidade a assumir, se bem que ainda agora aconteceu, ou seja, eu quando atravessei aqui a rua, estava o peão verde, de facto, para atravessar a rua, mas eu não atravessei na passadeira, atravessei antes da passadeira, e antes, porque estava verde, e de facto não atravessei à frente de ninguém, nem pelos carros. Mas pensei, se calhar devia atravessar na passadeira, porque apesar de estar à civil, não deixe de ser um exemplo, e se passasse ali algum miúdo que me conhece, viu que eu passei fora da passadeira. Ou seja, e portanto nós não podemos estar permanentemente, sempre a tentar, conscientemente, fazer as coisas bem, porque senão é uma dificuldade, senão tens de estar sempre focado, ou seja, não consegues fazer nada. Tem que ser mais natural, ou seja, tu tens que intrinsecamente assumir este teu papel, não é? E depois desempenhá-lo. E se não for natural, a coisa está difícil, ou seja, é artificial, não consegues transmitir, não consegues dar, não consegues ser, e portanto não houve transição, houve um crescimento dentro do movimento. O facto também de ser dirigente, eu não sei se vou dizer alguma coisa que para alguns poderá ser controverso, mas
Eu costumo dizer que os Mas escuteiros se não tiverem preparam. dúvidas, podem ligar ao Rui e podem perguntar uma explicação melhor. Porque isto é uma noção, e isto sei perfeitamente o porquê tu também estás desconfortável. Isto é uma duração X, ou seja, isto são 45 minutos, 1 hora. Nós não podemos estar aqui a ficar 6 horas a explicar o porquê tu pensas assim, porque o tal não sei o quê disse assim, e tu leste aqui, não sei o quê. Ou seja, nós não conseguimos estar aqui a desenvolver muito. E isso próprio, eu próprio falo também da minha própria experiência, não é? Eu às vezes sinto-me desconfortável a dizer, por exemplo, eu apoio a caça, se não posso estar aqui 30 minutos a explicar o porquê, os argumentos, a favor e contra e etc. E há sempre esta noção que é, vão sempre haver coisas controversas, mas nós temos que ter sempre como é que se diz? Coisa da dúvida. Sim, não, é porque podes fazer aqui qualquer afirmação que alguém que nos esteja a ver possa ou não entender ou ser contra e eu não posso rebater, porque não ouço a questão, não é? E até isto não há verdades inabaláveis e, portanto, a minha verdade, se calhar, ouvindo a opinião de outros, se calhar passo eu a questionar e a alterá-la. Mas ia eu a dizer que o escuteiro não forma, ou o escutismo não forma dirigentes. Ou seja, isto tem uma formação que termina aos 22 anos, na fase de caminhar, e terminou. E a pessoa terminou a sua fase de crescimento dentro do movimento e dentro da associação. E, portanto, quando se quer ser dirigente, será uma outra fase, não é? Ou seja, não é, e há um dito que se diz que é de carreira, não é? É dirigente de carreira. E, de facto, não pode ser assim assumido. E isto para te dizer que quando há a intenção de ser dirigente, é outra história. Okay? Pronto, e aí há uma subida de responsabilidade, não é? Estou disponível ou não estou disponível? Ou quero ou não quero? Hoje a formação de adulto já tem uma fase importante nesse sentido, que é o discernimento, tem uma fase de adaptação, ou seja, hoje poder-se-á dizer que há uma maior consciencialização de se quer ou não quer assumir este papel. Até aí foi natural, não é? Um dia era caminheiro, no dia seguinte não era chefe, mas estava como responsável, porque, entretanto, os chefes eram pouco ou nenhuns e eu tive que assumir. E, portanto, eu nem sequer cheguei a fazer caminheirismo, apesar de... Porque eu era o único caminheiro no agrupamento. Acabei por fazer investidura de caminheiro, acabei por ter um lenço vermelho que se transformou em rosa em muito pouco tempo e que passou a verde escuro em muito pouco tempo, ou seja, eu fiz a minha promessa de dirigente com 20 anos. Portanto, e lá está aquilo que eu comecei por dizer, os dias de hoje não são os dias de há uns anos atrás. Hoje, infelizmente, digo eu, um jovem com 20 anos, se calhar não está tão bem preparado, não é como eu, é como os jovens com 20 anos na altura. Se bem que há experiências de vida e há miúdos com 14 anos que se calhar têm uma melhor preparação de vida do que eu com a idade atual. Sim. Mas isso são infelicidades da vida que, por outro lado, também lhes trazem estas competências. Aquilo que estávamos a dizer, as necessidades, não é? Sim. E às vezes há crescimentos rápidos demais que também não são desejáveis. Estavas a falar há pouco que não tinhas estas referências, não tinhas aquelas pessoas que te fizeram saltar, ou que também não vale a pena especificar, porque às vezes o valor que nós temos a uma pessoa, se calhar, é aquilo que o nosso cérebro pensa que foi o mais útil para nós, mas na verdade aquela palavra daquela senhora num café foi mais importante do que aqueles 3 anos com o dirigente. Eu acho que o dirigente foi mais importante, mas aquela senhora é que me fez crescer ainda mais do que ele, não é? Dito isto, tens algum livro ou dentro do escutismo ou na literacia escutista que te tenha feito crescer assim, mais do que qualquer outro, ou então que seja aquele que até agora tens uma estima especial? Se calhar é aqueles que por necessidade tenho que ler mais vezes, que é o Auxiliar do Chefe Escuta, é a Cartas a um Guia, e esses foi aqueles que eu li com mais... E lá está, eu também para ler também gosto de ler tudo, mas não leio coisa nenhuma, então consulto. Mas estes dois, se calhar, foi aqueles que eu consultei mais vezes, sempre na perspectiva de melhorar a minha capacidade de liderança, que eu sinto que não tenho liderança natural e que tem que ser uma liderança trabalhada, e portanto tenho que me afincar na matéria. Um dos grandes e talvez o maior pilar dentro da liderança é a capacidade de comunicação.
Porque se eu não souber comunicar realmente as minhas intenções, ou aquilo que eu quero dizer a um guia, ou então até um lobito, ou qualquer coisa, se tu não tivesse esta capacidade de comunicação, tu, Rui, como chefe de agrupamento neste caso, ou até mesmo como dirigente há uns anos atrás, não conseguias facilmente chegar a um lobito e ensinar-lhe um nó ou qualquer coisa, porque se não soubesses comunicar como deve ser, não conseguirias ter este papel de liderança, ou seja, ires à frente e ajudá-lo a fazer o seu próprio caminho e tudo isto. É muito importante as pessoas trabalharem a sua comunicação, a capacidade de falar. E eu já te vi em reuniões e uma das coisas que a mim mais me motiva para continuar a crescer é, eu sei que numa conversa contigo tu sabes comunicar 30 ou 40 vezes melhor que eu. E eu só penso, fogo. Porque só a capacidade de comunicação, e isto é verdade, Rui, o teu poder de argumentação é enorme, a tua capacidade de manter uma linha decisiva é enorme, a tua capacidade de desconstruir argumentos é enorme, porque se quiseres, até quando estiveres a ouvir isto em tua casa, vais perceber que eu estou a mandar ideias para tudo o que é lá e tu consegues, em 2 minutos que eu falo, ires buscar tum, e organizas as minhas ideias e explicas uma a uma e dizes a tua opinião e tudo. Portanto, isto é uma conversa, mas quase que és tu que estás a conduzir. Porque esta capacidade de desconstruir e de construir por cima melhor é uma capacidade que muito pouca gente tem. Portanto, desculpa a ofensa se é de chamar um bom líder, tá bem? Porque és mesmo. Ou estou muito enganado de mim próprio ou consigo enganar os outros, porque de facto essa imagem que tu fizeste agora não se cola em nada com a autoavaliação que eu faço de mim mesmo. Em termos de argumentação, há quem diga que eu sou muito teimoso. Toda a gente. Mas o que de facto eu sinto, e por isso eu digo que não posso concordar com muitas das coisas, mas a capacidade de argumentação é de facto porque sou desobstinado nas coisas. Isto é, se isto é para levar avante, eu tenho que argumentar e tenho que perceber e tenho que saber. E a teimosia vem um bocadinho daí, que é, eu não gosto de comer aquilo que me dão, gosto de comer aquilo que eu quero comer e saber o que é que estou a comer. E portanto, se me estás a dar uma ideia diferente, eu posso aceitá-la, mas vai ser difícil, porque vais ter que desconstruir toda a ideia que eu já tenho, mas eu estou aberto a isso. Agora, vou continuar sempre a defender, enquanto eu não entender, enquanto eu não aceitar a tua como certa, vou argumentar e vou defender a minha. E isso a malta intitula como teimoso. Eu podia-lhe chamar perfeccionismo? Eu acho que é mais perfeccionista do que outra coisa. Muitas das vezes os defeitos e as virtudes às vezes são as mesmas, não é? Têm nomes diferentes, não é? Porque eu agora não estou a recordar, mas posso dizer que sou teimoso, não é? E o teimoso tanto pode ser uma teimosia má, que é um defeito, é muito teimoso, como também é, não, aquilo é uma virtude, ele não consegue, ele vai avante e continua e esforça-se. Ou seja, tu estás a usar teimoso, eu poderia usar perseverante, ou seja, uma pessoa que não desiste, que vai sempre e que mesmo que lhe ponham uma parede à frente, ele tenta escalar e sai por cima e arranja outro argumento que consegue, ou então altera um bocadinho a atividade que estava a preparar para fazer com que passe ali naquela porta muito apertada e faz as coisas e consegue, e não é levar a sua vontade avante, mas é moldar a sua vontade para que ela consiga prosseguir. Eu acho que isso é muito importante, porque eu próprio também sinto isso, e às vezes quando estou a mandar as minhas ideias para cima da mesa ou quando estou a discutir qualquer argumento com alguém, dentro do escutismo ou fora do escutismo, o que quer que seja, sinto essa necessidade de... Eu não sou casado com as minhas ideias, isso é uma ideia muito... é uma coisa muito intrínseca em mim, que é, eu não vou ficar aqui a dizer que caça é bom para o resto da minha vida. Daqui a 30 segundos estou completamente desenganado, ou daqui a 30 anos estou completamente desenganado, não é? Porque as ideias mudam e é muito importante ter isso, ou seja, nós não sermos casados com as nossas ideias, mas sim seguir os nossos ideais. E essa distinção entre ideia e ideal é muito importante, porque nem tudo são coisas que eu quero levar para o resto da minha vida e nem tudo eu quero que fique assim para sempre. Não é? Ou seja, eu disse a mesma coisa, não é? Mas nem tudo são ideias e nem tudo são ideais que nós queremos manter connosco, não é? E isso é muito importante. Faz-te impressão que hoje em dia os jovens olhem para o escotismo como uma ideia passageira, ou seja, uma coisa que está neles, mas que é uma atividade da ATL, é uma atividade extracurricular.
Sim, é mais uma coisa na vida deles. Ou seja, lá está, se calhar não será um modo de vida, se calhar é mais uma atividade. Ainda antes de abordar este tema, porque já falaste dele duas vezes e duas vezes vou perdendo e não vou dizendo, não vou acrescentando informação àquilo que tu vais dizendo, mas há bocadinho estavas a falar da linguagem que se tem que ter ou da comunicação, falaste da comunicação agora e há bocadinho falaste da liderança, mas nas duas falaste da mesma coisa, que é a relação do adulto e do jovem. E que não se deve tratar as crianças como crianças, mas de uma forma, mas de algum modo tem que ser adaptado, ou seja, eu tenho que saber conversar de uma forma aliciante com um lobito, da mesma forma que tem que ser aliciante com um caminheiro, mas a conversa não tem que ser igual, ou seja, eu tenho que conversar sempre com um adulto, mas tenho que conversar como também igual a eles, ou seja, se eu me distanciar muito, também deixo de ser o irmão mais velho, não é? Passa a ser o avô deles. Sim. E que já não interessa nada do que ele diz. Pronto, e então aqui é preciso ter a capacidade de nos fazermos entender e adaptarmos também a quem nos está a ouvir. Isso queria fazer essa referência, que é, temos de falar sempre por cima, sim, mas calma, tem que ser adaptado, não é? Eu quando vejo esta comunicação entre chefe e escuteiro, entre jovem, uma das ideias que eu sempre me marcou foi a capacidade, vamos falar da chefe Ana, porque ela tem uma capacidade enorme em fazer esta aproximação, e esta aproximação são como se fossem ímãs, não é? Em que tens o ímã do jovem, tens o ímã do adulto, e em que o adulto só tem de se baixar um bocadinho para o jovem começar a subir. E o importante é isso, é fazer com que o jovem suba, não é? Porque o adulto, obviamente, não tem de se baixar, porque o objetivo é trazer o jovem até uma capacidade de argumentação igual a um adulto, não é? Porque isso aí é realmente o objetivo do escotismo, é formar adultos, formar cidadãos conscientes e responsáveis, não é? Mas esta ideia de ter um ímã que consegue baixar-se um bocadinho para fazer os outros subir, isso é muito, muito importante. Já quando há pouco falaste de formação, eu também disse, formador e tal, porque de facto, quando se diz formador, parece que é de fora para dentro, ou seja, somos nós que moldamos os outros, não é? E penso que para ser mais consistente tem que ser o próprio a moldar-se a si próprio e fazer um crescimento interno, não é? Por isso nós só temos é que ser, hoje também é uma expressão muito utilizada, que é o facilitador, não é? E nós só temos é que dar essa oportunidade e temos que pôr o jovem nesse papel principal, que o papel principal é dele. Por isso ele é que tem que se desenvolver, ele é que tem que ter essa capacidade e nós só temos que estar-lhe a dar esse apoio. Não, por isso eu não gosto muito de formador, porque nós não vamos modelar, ou seja, isto não é uma fábrica, não é? Em que eu faço todos iguais ou todos muito parecidos, como se fosse uma peça de barro. E portanto cada um tem o seu crescimento. Não, e essas mãos no escotismo não existem, não é? Não há ali um artesão, não é? Essas mãos não é ninguém, é o ideal escotista, é um movimento escotista, que é esta mão que vai conseguir moldar um jovem. E isto é uma ideia fascinante, eu não sei, o idiota que Baden-Powell foi, porque ele conseguiu arranjar um sistema, ele adaptou um sistema que já existia, não é? Mas ele fez um sistema que não caiu por alguma razão e ainda está a acontecer com todas as mudanças que já houve, e desde que tu foste escoteiro até agora quando continuas a ser escoteiro e a chefe de agrupamento, as mudanças tecnológicas, de capacidade de fazer atividades, de tudo mudou imenso, mas o ideal escotista continua lá, e o ideal escotista são essas mãos invisíveis que tu falas, que moldam os jovens. E o chefe não é nada mais, nada menos do que como se fosse, vamos imaginar, esta palavra é um bocado mal usada, mas um bruxo que está quase a invocar as mãos, está a fazer com que as mãos entrem em ação naquele jovem, não é? Porque não é o chefe que está ali a dar com uma marreta e a corrigir as coisas. É antes o chefe a aplicar o método escotista. É antes o chefe a ajudar os jovens a descobrirem estas mãos, não é? Porque hoje em dia é muito rara a vez em que tu, Rui, me ligas. Mas a quantidade de vezes que eu, Francisco, penso o que é que o Rui acharia é enorme. Porquê? Porque tu já não tens as tuas mãos lá. As mãos invisíveis que tu deixaste do ideal escotista em mim é que me continuam a moldar para ser um adulto consciente e responsável, não é? O chefe deve ser presente, mas o chefe também deve ser ausente. Sim, existe a expressão da ausência pedagógica também, não é? E de facto, aquilo que tu estavas a dizer em relação ao chefe, ou em relação aos pais, ou em relação a outras pessoas,
é de facto a gente também poder pensar, e isto é uma ajuda, é o tal invisível, que é eu na minha atuação, eu não preciso de estar com os meus pais ou com os meus chefes presentes, eu tenho é que atuar e se eu tiver dúvidas pensar se eles estivessem presentes qual era a ajuda que me iam dar ou o que é que iam aprovar ou desaprovar relativamente à minha atuação. E se eu tiver isso, se eu parar um bocadinho às vezes para pensar, não é? Nesse sentido que é, se tivesse aqui o chefe, ele ia dizer que sim ou eu não ia achar graça. Se tivessem aqui os meus pais, eles achavam graça ou não esta minha atuação. E portanto, os invisíveis aqui são esses, um bocadinho, que é se nós conseguirmos estar presentes mesmo na ausência, então estamos a fazer um bom papel, não é? Sim. Porque nos dão essa autoridade, que é reconhecerem que a nossa presença ou que a nossa ausência mesmo pudéssemos estar presentes, de que forma é que condicionávamos a atuação de cada pessoa. E aí eu penso que seja um ponto positivo para nós, se conseguirmos fazer esse papel. E assim terminamos. Eu acho que é... Já passaram 50 minutos. É muito rápido. E toda a gente se surpreende do quão rápido é, porque às vezes nós pensamos, estou aqui há 10 minutos, mas já passou quase uma hora. É muito importante frisar isto, não é? Que é, o chefe não é uma pessoa dentro do escotismo, já não é um indivíduo, mas sim uma representação do movimento e uma representação de um recurso adulto, não é? Do movimento, em como vai pôr o ideal escotista em prática. Portanto, às vezes, e eu próprio digo isto, a coisa que a maior parte dos escoteiros falha é em não ver o dirigente como um ajudante. Porque cada vez mais eu vejo que os jovens se estão distanciados dos dirigentes e dos adultos. Isto aqui não é uma crítica que eu estou a fazer, aliás é uma preocupação, porque eu tive a necessidade de me aproximar, não é? Chegou uma altura em que eu estava um bocado perdido e disse ao Rui, olha, já que és meu padrinho de promessa, ajuda-me lá aqui a fazer isto e não sei o quê, e eu quero fazer este projeto para não sei o quê, como é que eu faço isto? Percebes? E eu tive a necessidade e senti necessidade e também senti a vontade de ir ter contigo, mas a mim preocupa-me é os miúdos que não se aproximam aos chefes. O que é que tu dirias a esses jovens? Que nós estamos lá por causa deles, ou seja, eles é que são a essência do nosso voluntariado e que se eles não o aproveitam estão a desperdiçar um recurso que está à disposição deles e que lhes é dado. Que eles não necessitam, não precisam de o pedir. É uma presença que é constante, mesmo à distância, não só pelo exemplo que eu dei, mas também pelo exemplo que tu deste pelo telefonema, não é? Por isso estamos sempre presentes, mesmo que não estejamos ao lado. E portanto o jovem deve aproveitá-lo, porque nós somos os amigos, nós não somos os pais, não somos os castigadores, e eles não nos podem ver com esse receio. Agora, se calhar há que distinguir, nós próprios temos que saber distinguir o que é autoridade e autoritarismo, porque o jovem tem que perceber que nós somos amigos deles, mas eles não têm que perceber por eles próprios, também têm que perceber pela nossa própria atuação. Sim. Mas por isso cabe-nos a nós ter esse cuidado, mas eles também têm que saber. Eu costumo dizer que o papel do dirigente são só duas linhas, que é, na realização das atividades, o dirigente tem que lá estar para garantir a segurança da atividade e a segurança física dos seus participantes, e tem que garantir que seja uma atividade pedagógica, ou seja, que sirva para o seu crescimento pessoal, deles. E este é só bastante grande, mas é só isto. Ou seja, tem que ser o próprio jovem a dinamizar, a preparar, a pensar, porque aquilo não é uma atividade de eu vou fazer porque o chefe preparou. Não, tem que fazer porque ele tem gosto em fazer. E nós só lá estamos para balizar um bocadinho a coisa. Sim. E para todos os candidatos a dirigentes, ou até mesmo dirigentes, ou então aqueles escoteiros que já se estão a tentar preparar para assumir um cargo de liderança dentro de uma alcateia, uma expedição, uma comunidade ou então um clã, qualquer pessoa que se esteja a tentar preparar para isso, ou então que queira já começar a formar-se, mesmo que não queira sequer ser líder, eu acho que é muito importante começar pela preparação e pelos ensinamentos dos outros. Peçam aos vossos chefes, se vocês tiverem dificuldades, ou então se forem chefes, se forem dirigentes, preparem jogos tipo
atividades tipo em que mostram aos guias ou mostram aos elementos o que é possível e ali em 15 minutos, 20 minutos conseguem acender uma chama interior do escotismo que de outra forma não dá para acender, porque através do jogo é que os jovens se interessam e não é através de palestras, não é com PowerPoint, não é com canetas nos quadros que os lubitos vão se interessar em estar lá, não é? Vamos dinamizar jogos. Sim. Educação informal, não é? É a educação informal e é a educação através do jogo, isso é uma coisa muito, muito importante. Portanto, deixa-me só dar-te, só para terminar, porque estavas aí a dizer para quem se está a preparar, para candidatos, guias, etc. Eu chamo particular, não porque os outros não sejam importantes, porque este já é o último, é o terceiro princípio, mas que eu acho que é muito mal utilizado ou que é utilizado em benefício próprio e que não devia ser, que é o dever de escuta que começa em casa, muitas das vezes passa a ser uma desculpa. E enquanto for utilizado como desculpa, não é um bom princípio. Eu considero que este princípio, por isso, o dever de escuta começa em casa, o casa sou eu, a casa é o meu corpo, a casa é o meu agregado familiar também, mas não pode ser desculpa, ou seja, tem que ser o começa por ti. O dever de escuta começa em casa começa por ti. Por isso não exijas aos outros aquilo que não exiges a ti mesmo. Se nós queremos ser útil ao próximo, então temos que cuidar de nós próprios. Por isso temos que ser fortes e saudáveis, de forma a que possamos pôr-nos ao serviço do outro. E este princípio eu acho que é um bocadinho desvirtuado, claro. É um bocadinho desvirtuado como uma desculpa, que o dever de escuta começa em casa, ou seja, eu amanhã não venho porque eu tenho que estar em casa a tomar conta de alguma coisa ou de alguém, não é? E isso acho que desvirtua um bocadinho a questão. Por isso, se nós pensarmos que começa por mim, a coisa se calhar, porque nós é que somos o exemplo e, portanto... E se nós não estivermos em ordem, não conseguimos ajudar ninguém. Porque se eu for como é que se diz? Uma confusão brutal, eu não consigo orientar ninguém. Porque se a minha vida não estiver orientada, eu não consigo orientar ninguém, não é? E isso, claro que é uma dificuldade, mas eu uso este exemplo e vou continuar a usar... Penso eu, não sou casado às minhas ideias, né? Mas vou usar durante muito tempo, que é um paramédico primeiro tem de olhar para as suas pernas, ver se tem as pernas partidas ou não, tem de ver se tem braços para ajudar, tem de ver se tem a cabeça no sítio ou se a cabeça rolou para outro sítio, não é? Se tem o pescoço partido ou não. Nós temos de cuidar de nós próprios para depois cuidar dos outros. Isso é muito importante, porque não vejam como individualismo o escotismo. Às vezes a formação de um jovem ou uma pessoa que se está a focar em fazer 7 especialidades ou alguma coisa, às vezes não é essa pessoa a tentar se distinguir dos outros, é essa pessoa a tentar se preparar para ajudar os outros. E essa noção é que nós temos de ter, e é de dar sempre o benefício da dúvida aos jovens que se estão a preparar, aos adultos que se estão a formar, e isso é talvez o grande objetivo de Baden-Powell, que é: não julguem aqueles que se estão a formar, porque vocês próprios têm de se formar se os querem ajudar, vocês próprios vão ter de se formar para ajudar a formar outros. E isso é muito importante. Portanto, discordo só com uma coisa que tu disseste, que é: eu quando chego a dirigente do CNE para a minha formação escotista. Começas a tua formação como dirigente, tu disseste isso. Então não nos percebo bem. Então é uma declaração polémica. Vai ser isto o título do vídeo, o Rui disse não sei o quê. Não, estou a brincar. Mas concordo contigo, porque a passagem de dirigente a passagem de escoteiro para dirigente não deve ser uma ponte contínua, não deve ser uma passagem logo, deve ser antes um salto que nós temos de dar, uma capacidade que nós temos de assumir esta responsabilidade. Por isso é que há anos de preparação, não é? Por isso é que hoje em dia já não é só ter um lenço e só andar à frente de uma secção. Antes, claro que não era, mas hoje em dia ainda mais está formalizado. Portanto, não tenham medo de dar estes saltos. É isso. Rui, última palavra? Não, obrigado. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Na Graça, como chefe de agrupamento, não é? Em qualquer sítio. Estou sempre tentativa de me estar sempre presente, por isso, quem me conhece sabe os meus contactos, quem não conhece ou quem não tem os meus contactos sabe que pode encontrar. E agora um desafio: eu e o Rui dentro do agrupamento não vamos falar sobre aquilo que aconteceu aqui, mas as pessoas que estiverem a ver isto e que viram até ao final vão ter comigo ou com o Rui, neste caso com o Rui, vão ter com o Rui e digam: olha, gostei muito de ter estado de estares à conversa com o Francisco, gostei muito. Digam isso, que é para assim ele saber quem é que ouviu e a maneira como a mensagem passou. E que valeu. Acho que é importante. E vale sempre a pena. Rui, obrigado por tudo. Obrigado pelos livros que são emprestados. E é isso. Olha, a vocês todos para a semana. Para a semana estamos cá com outra pessoa. Obrigado.